Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Max 3D. Se você não me conhece, eu sou o Bruno, técnico aqui da Max 3D, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de um software que nós trabalhamos, que é o software WorkTime. Então, se você já viu alguns dos nossos vídeos, algum review dos softwares que nós trabalhamos, como por exemplo o PRTG, que nós fizemos um curso, temos um curso gratuito também do PRTG, alguns vídeos também falando um pouco do software Dot, os nossos últimos vídeos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o software WorkTime. O que é esse software WorkTime? Ele é um software voltado para o monitoramento de pessoas, monitoramento dos colaboradores. Então ele é muito utilizado por escritórios, administradores, gerentes, para fazer o monitoramento. Então, caso eu queira saber, por exemplo, o que o meu colaborador está fazendo, se ele está realmente produzindo, se ele não está, por exemplo, com um computador ocioso por muito tempo, então ali eu consigo ter estatísticas, gráficos, Esse software ele vai nos mostrar um pouquinho do que aquele colaborador está fazendo, Tanto em softwares, aplicações locais da máquina, quanto também, por exemplo, o que ele está acessando na web, Quais são os sites que ele está acessando, com o que ele está se comunicando. Então ali a gente consegue ter uma ideia. Nesse vídeo de hoje, então, eu vou ensinar você a como baixar e instalar o software WorkTime. Então eu vou desde ensinar como fazer a instalação do servidor WorkTime, digamos assim, que é a máquina que vai ficar responsável por coletar as informações. E vou mostrar também como criar o arquivo para instalar os clients, os agentes ali do WorkTime. Tá? Então eu vou mostrar para vocês ali como criar o arquivinho, como criar o script para poder fazer essa instalação. Ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar a página da WorkTime. Então, abrir aqui o nosso navegador. Então, o site www.worktime.com. Ok? Então, aqui a gente tem o site, worktime.com, e aqui uma imagem já mostrando um pouquinho de como ele trabalha, ok? Bom, a WorkTime ele é desenvolvido pela Nestersoft, então, mas caso você queira mais informações sobre o software, questão, por exemplo, de valores, a questão do teste, você pode entrar em contato conosco direto aqui com a Max 3D. Então, você pode acessar no nosso site, que é max3d.com.br. Lá você vai encontrar lá nossos telefones, e-mails, também tem lá um atendimento online, Então basta acessar o atendimento online e vai ter sempre alguém para poder te ajudar e orientar referente aos nossos softwares e também ao software WorkTime. Okay? Então, aqui direto no site do WorkTime, a gente pode vir aqui para avaliar ou para comprar o software. Detalhe, o teste que é disponibilizado é de 30 dias. Então, você pode testar o software gratuitamente durante 30 dias, monitorando quantas máquinas você quiser. Então você não tem um limite de máquinas, e sim um limite ali de tempo de teste. Então são 30 dias exatos para a gente poder testar. Detalhe, se você for aqui no site, aqui nos produtos, você vai ver que vai ter dois tipos de WorkTime. Tem um WorkTime Corporate e o Professional, que é um profissional. Corporativo e profissional. Qual é a diferença dos dois? O corporate ele é mais indicado para grandes empresas, médias a grandes empresas, com um número grande ali, digamos, de 50, 100, 200 ou mais colaboradores, que eu quero monitorar. O professional ele é um pouquinho menor no caso, então ele é para empresas ali de média a pequeno porte, Então algumas máquinas eu quiser monitorar. Se você for aqui então no comparativo, a gente vai conseguir ver o que tem no Corporate e o que tem no Professional. Então
Então, questão de banco de dados, monitoramento. Então, depois você pode dar uma olhada aqui e ver qual dos dois, né, se encaixa melhor. Detalhe, a instalação e o funcionamento dos dois é exatamente igual, são muito parecidos. Tá? A instalação principalmente, que é o que nós vamos ver nesse vídeo. Então, eu vou dar o exemplo da instalação do Corporate, tá? Que é o que nós mais utilizamos, né, com os nossos clientes aqui da Max 3D. É o que mais nossos clientes pedem, tá? Que é o WorkTime Corporate. Mas, como eu comentei, se tem uma empresa ali menor, quer testar ali, o Professional também pode ser uma boa pedida, ok? Então, vamos vir aqui em Produtos, WorkTime Corporate. Vamos vir aqui em Avaliar. E ele vai pedir algumas informações para o teste free durante 30 dias. Tá? Então, é necessário que você informe o seu nome, o nome da sua companhia, telefone, e-mail, e caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, você pode colocar aqui embaixo. Ok? Isso daqui é para registro e cadastro, e aqui em comentários você pode comentar que acessou, né, esse teste aqui, né, vai fazer esse teste graças a esse vídeo, né, da Max 3D. Caso você não queira, não quero fazer esse cadastro, quero entrar em contato conosco direto, né, da Max 3D, também também a gente pode fazer. Então você pode agendar conosco, né, então, como eu comentei, através do site, através do telefone, entre em contato conosco, nós agendamos a instalação e caso vocês não queiram fazer a instalação, nós podemos fazer a instalação para você, sem problema algum. Mas caso você queira fazer a instalação por conta, né, apenas para testar, você pode vir aqui e colocar os seus dados, né, que você vai receber um e-mail, né, com um link para fazer o download do software. Como eu já sou cadastrado, já tenho todas as informações, eu não vou fazer o cadastro aqui, tá? Mas caso você não tenha, então eu recomendo você fazer o cadastro para poder receber o arquivo de instalação do WorkTime, ok? Como eu já comentei, então eu já tenho ele aqui baixado, né? Eu já tenho aqui, porque normalmente nós instalamos para os nossos clientes, então o WorkTime Corporate. Então ele vem um arquivo compactado. Nós vamos descompactar, nós vamos extrair o arquivo. Criando então uma pastinha WorkTime Corporate e apenas um arquivo, né, com a extensão .exe. A instalação dela é muito fácil, é muito rápida. Tá? Tanto a instalação aqui, digamos, do servidor, é aconselhável, né, que você instale o WorkTime em um server, em um servidor. Tá? Não necessariamente precisa ser um computador que tenha lá um Windows Server 2008, 2012, por exemplo, mas um computador que fique sempre ligado, um computador que fique sempre monitorando as máquinas. Por isso que geralmente a gente aconselha os nossos clientes a colocar em um servidor. Né? Por exemplo, eu sou administrador da rede e eu quero instalar no meu computador. Né? Meu computador vai ficar ligado ali, pode ser tranquilamente, não tem problema nenhum, que nem, por exemplo, eu estou instalando aqui no Windows 8. Tá? Então é bem tranquilo. Outro detalhe também, o banco de dados padrão que ele utiliza é o Firebird. Né? Então ele já vem ali por padrão, quando a gente começar a fazer a instalação, você vai ver que ele vai pedir para instalar, né, o Firebird, né, sem problema. Mas ele também pode ser instalado com outros bancos de dados. Nós hoje vamos fazer uma instalação padrão, sem modificações e questões de bancos de dados, mas isso também é possível. Caso você queira coletar as informações direto do banco, também pode ser coletado. Né? Digamos, quero que o WorkTime colete todas essas informações e eu pegue as informações do banco, coloque em algum outro software para gerar outros tipos de gráficos, outras informações, isso também é possível. Tá? Então, hoje nós vamos fazer uma instalação padrão, né? E dependendo ali futuramente, nós podemos fazer uma instalação, digamos, mais complexa, ok? Então, instalação, vamos dar 2 cliques aqui no arquivo, pedindo a instalação, então fabricante Master Software, WorkTime Corporate, e iniciar a instalação.
é bem padrão, né? Então, Next, na instalação. Aqui vamos aceitar, né, os termos, né, de licença do software. Next. Aqui as informações, como eu havia comentado, né? Então, a instalação full, né, padrão, ou eu poderia utilizar numa instalação de SQL Database, né? Então, aqui uma instalação customizada também, né? Então, eu poderia estar trocando essas informações aqui direto na instalação. Mas vamos fazer uma instalação full, normal, utilizando o Firebird. Então deixamos todas as opções marcadas. Aqui no caso ele está utilizando o Firebird 2.5, tá? Mas conforme atualizações, né, ele vai sempre utilizar o mais atual. Então Next, e aqui ele vai mostrar para nós a pasta, né, onde ele vai ficar. Caso eu queira colocar ele em outro diretório, eu posso trocar, né, a pasta padrão que ele irá ficar, ok? Então Next. E aqui também, né, Programs Files, WorkTime Administrador. Então, no caso aqui, eu estou instalando o administrador, né, que é o que vai gerenciar as outras máquinas. Vou deixar também como padrão, como default, a pasta Programs Files, WorkTime Administrador. Next. Aqui informações sobre o menu, né, o nome que ele vai gerar o arquivo, WorkTime Corporate. Next. E algumas informações aqui, né, de algumas ferramentas caso eu queira trocar. Não aconselho, como eu comentei, uma instalação padrão, né, como por exemplo File, a gente pode alterar aqui, que mais? Questão dos ícones, caso eu queira que ele gere um ícone ou não. Detalhe, isso aqui é apenas no servidor. Depois, que nem por exemplo, eu quero fazer uma instalação silenciosa dos clientes. Como ele é um software de monitoramento, né, muitos clientes se preocupam, por exemplo, que o colaborador não saiba que um software de monitoramento esteja instalado, né? Obviamente, grandes corporações, na hora da contratação de um colaborador, isso já vem no contrato, né, que ele estará sendo monitorado, né, durante ali o serviço, né? Mas algumas empresas preferem que esse software ele não fique visível, né, porque pode acontecer o colaborador conhecer um pouco mais de informática e acabar bloqueando o serviço, né, fazendo alguma questão que ele não seja mais monitorado. Então, depois, ali na hora da criação, né, do script, tem como a gente poder fazer essa modificação para que ele não saiba, né? Mas detalhe que isso aqui é na instalação do servidor, né? Instalação que o administrador vai ter acesso, ok? Então, aqui eu vou deixar tudo como padrão, tudo como default. Next. Aqui, então, as instruções, informações que ele está nos mostrando. E instalar. A instalação ela é super rápida, então nesse vídeo eu não vou fazer nenhum corte aqui na instalação, para você poder ver que ele realmente é bem rápido. Ó, instalando, então já instalou o software, agora instalando ali o Firebird, pode ver que é bem rápida e bem fácil. Então, completado. Então, em poucos segundos ali, ele já instalou para nós o WorkTime. Então eu aconselho você a fazer o teste, eu aconselho a você fazer a instalação. Ok, então finish. E ele já vai abrir aqui para nós tanto ali o banco de dados quanto o software. Aqui ele traz uma informação dando ok sobre a instalação e aqui ele já vai pedir para que eu gere, né, o script de instalação dos clients, né? Então gerar o client instalação, tá? Nesse caso aqui eu vou cancelar, tá? A gente já poderia criar aqui tranquilamente, mas eu vou cancelar porque eu posso mostrar ali através do menu, tá? Então a gente poderia criar tranquilamente, mas vamos criar daqui a pouquinho. Antes, vamos ver então aqui o ambiente, né? Então o WorkTime ele tem na versão em inglês, tá? No caso ele está aqui na versão em inglês, não tem na versão em português ainda, né? Provavelmente em próximas atualizações, mas ele é um software bem intuitivo, ele é um software bem fácil para a gente poder trabalhar. Então o que ele abriu aqui para nós? Então abriu o software,
Tá? Aqui o banco de dados, que nós vamos ver que ele vai estar sempre rodando. Então, sempre quando a gente liga o computador, ele vai ligar automaticamente sempre quando o Windows iniciar. Tá? Ele vai mostrar para nós, digamos, essas duas janelas. Não recomendo você fechar, porque senão você vai parar a execução do banco. Então, basta apenas minimizar, que você vai ver que ele não vai mais aparecer aqui, apenas aqui na bandeja, tá? Que ele vai estar sendo executado. Tá? Aqui referente ao software, né? Aqui ele mostrou para nós, o Worktime Administrador, está na versão trial. E outra coisa também que ele abre, né? Vou abrir aqui no navegador, ele cria uma nova aba para nós, aqui com já instruções sobre o Worktime Corporate, de como fazer a instalação, né, dos clients, né? O que a gente precisa, como fazer uma instalação ali remota, né? A gente aconselha, por exemplo, caso você fazer uma instalação, o script de logon. Então aqui tem o passo a passo, PDF, vídeos, né? E que uma estrutura também, uma imagem mostrando mais ou menos como seria. Então ele vai monitorar máquinas, aqui informações, administrador, tudo que ele pode monitorar. Em caso você quer ter mais informações, pode baixar aqui o PDF e ter o passo a passo. Outra maneira também, caso você feche aqui essa janela, você pode vir aqui no software, em Help, User Manual. Ele tem um manual aqui que ele vai te trazer as informações, né? Então, caso eu queira visualizar ele em PDF, a gente pode abrir ele e ter mais uma ideia referente ao manual, ok? Se eu for aqui então no sumário aqui, né? Você vai ver que ele não está monitorando ainda nenhuma máquina. Ele não tem nenhuma máquina aqui onde ele vai mostrar. Então aqui, Summary, ele vai mostrar para nós então, os gráficos, sites mais acessados, top 5, top site, top dos computadores que estão sendo mais utilizados. Mas aqui eu ainda não tenho nenhuma máquina sendo monitorada. Embora que ele esteja instalado, né, aqui o administrador, digamos, nesse servidor, dando aqui como exemplo, né, ele mesmo não vai se monitorar, então a gente precisa instalar um cliente nele. Tá? Como é que faço para criar a instalação? Naquela janela que eu havia fechado, né, era o passo a passo para a gente poder criar. Então, caso você tenha fechado, assim como eu, a gente pode vir aqui em Clients, Create Client Installation. Ó, vai abrir a mesma janela que nós havíamos fechado ali anteriormente. Então, para fazer a instalação através dessa janela, a gente vai criar então um arquivinho para fazer a instalação. E simples, algumas instruções aqui. Nós vamos pressionar Next. O Worktime pode monitorar tanto o sistema Windows quanto o Linux. Ainda não tem cliente para sistema da Apple, um Mac, né? Então a gente não tem ainda, mas aqui a gente consegue monitorar tanto Windows como Linux, né? Tanto 32 quanto 64 bits usamos. Como eu vou utilizar aqui o Windows, vou deixar aqui marcada a opção Windows, Next. Aqui seguem algumas informações que a gente pode acrescentar, a gente pode editar, né, essas informações, né, como usuário, né, informações de usuário, algumas restrições, né, então a gente pode estar modificando. Que nem, por exemplo, caso você use o AD, né, então questões de usuários do AD, né, então a gente pode estar colocando aqui. Período e horário de estar sendo monitorado, né, por exemplo, eu quero monitorar só num período determinado, eu posso estar fazendo essa configuração antes de estar sendo criado o cliente. Mais uma opção também interessante é aqui, ó, em Advanced. Marcando essa segunda opção, a opção de baixo, essa opção ela faz uma instalação silenciosa, né? Isso quer dizer o quê? Quando ela instalar, quando o cliente for instalado, nenhum arquivo vai ser gerado ali, por exemplo, nenhum ícone na área de trabalho ou na bandeja, né? Então o colaborador ali, ele não vai saber que o cliente ele foi instalado, né? Ou que ele está sendo monitorado, a não ser que a empresa por padrão fale isso, né, durante a contratação ou comentado com os colaboradores. Então eu vou deixar marcado, OK e Next para fazer a informação. Então aqui ele também me traz duas opções, né, para poder fazer. Então eu quero tanto a instalação
.exe, né? Então uma instalação silenciosa aqui, uma instalação MSI Installation, né? Então uma instalação ali, mas obviamente é necessário ali algumas questões, tá? Como por exemplo o NetFrameworks 2.0, né? Então umas informações aqui são necessárias. E aqui aonde o arquivo, o caminho que o arquivo vai ser colocado, tá? Eu poderia alterar essa pasta para poder fazer a instalação. Detalhe, essa pasta eu posso deixar ela compartilhada e depois acessar ela pela rede para fazer a instalação pelas máquinas. Tá? Poder fazer a instalação máquina a máquina. Ou utilizar o arquivo para estar fazendo a instalação por script de logon. Okay? Então, caso você utilize AD, você pode estar utilizando esse arquivo para fazer a instalação remotamente através de script. Eu vou deixar então a primeira opção marcada, exe, deixar como padrão também o local, create. Então, guardar um pouquinho. Então, criado com sucesso, ele vai abrir para mim a pasta onde está o cliente. Então, esse arquivo aqui, ó, né, o WTC underline silence install, é o arquivo .exe, é o arquivo de instalação do cliente. Então, posso ver que ele está dentro da pasta do WorkTime, dentro da pastinha Mastersoft. Ok? Então, vamos fazer a instalação aqui do cliente nesse próprio servidor. Basta dar 2 cliques, clicar em sim. Ok? Então, só aguardar alguns segundinhos, tá? Então, é bem rapidinho. Só para fazer a instalação, ele não vai trazer nenhuma janela, nada para tu marcar. Apenas dar 2 cliques e pedir para ele iniciar. Então as configurações já vai apontar lá para o servidor e você vai ver aqui em Current Status, nos status aqui. Então você pode ver que é bem simples, né? A instalação, então já tem a máquina aqui sendo monitorada, né? É um cliente instalado, então a partir desse momento eu já consigo monitorar essa máquina. Então, como você viu, a instalação é bem rápida, né, sem grandes problemas. Então, você pode colocar a pasta ali onde vai estar o arquivo do cliente compartilhado na rede, acessar, né, ali a rede ali, fazer uma instalação manual, ou utilizar o arquivo para fazer a instalação por script de logon. Então, cabe você a utilizar a melhor maneira, a melhor técnica que você queira utilizar. Então, é isso, essa instalação ela é muito fácil, é muito simples, sem grandes mistérios. Tá? Espero que eu tenha ajudado, né? Então recomendo você a fazer o download, a baixar. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou entrar em contato conosco, né? Através do site max3d.com.br. Lá você vai encontrar nossos e-mails, telefones, também o atendimento online, como eu já havia comentado. Tá? Então, espero que eu tenha ajudado e aguarde próximos vídeos, que também não vamos fazer mais vídeos sobre o software WorkTime. Então, da minha parte era isso. Tchau, tchau.